Olá! Hoje nós vamos tratar de várias regiões da cidade de Guarulhos, que são os chamados centros empresariais, e alguns são centros industriais. Por exemplo, o grande e principal dele é chamado CIS Cumbica, que é Centro Industrial Satélite de Cumbica, que é a maior concentração de áreas empresariais da cidade de Guarulhos. Mas nós temos outros centros empresariais espalhados aí pela região da cidade, por várias regiões da cidade, porque, na verdade, a partir principalmente da década de... Alencar tem... queria estar aqui conosco o Alencar, mas está vendo um ruído ali, Alencar. Alice. É minha filhinha. Federal Alencar Santana. É minha filhinha. Tua filhinha. Quer apresentá-la para nós, Alencar? Quer vir aqui, vem cá. Tá com vergonha, tá com vergonha. A gente é que vai ficar chateado. É que ela veio falar o seguinte: papai, você tem que brincar um pouco comigo, que toda hora você está em reunião falando aí no computador e quer... Ela tem razão, Alencar, viu? Pois então, Alencar, deixa o barulho dela, porque esse é um barulho sadio. O Alencar, você sempre percorreu essa cidade de Guarulhos toda, né? E... Por exemplo, você participou de uma luta importante lá na região do Jardim Álamo, né? E você nota que ali, além de ter toda aquela população que reside ali, do outro lado, no Aracília, é também um lugar que tem indústrias, que tem empresas, que vem margeando a Via Dutra, né? Lá desde Arujá, mas que vão permeando os vários momentos da Via Dutra na cidade de Guarulhos. Gostaria que você falasse um pouco, Alencar, sobre essa tua visão, né, da necessidade de Guarulhos ter uma preservação e ter um impulsionamento para esses centros empresariais, industriais, centros de logística e de vários outros serviços que são necessários, inclusive geradores de emprego para a cidade de Guarulhos e, evidentemente, como o emprego é livre a circulação das pessoas, também para a gente que vem de outros municípios, especialmente da capital ou de Itaquá. Muito bem, Eloy. Primeiro, é um prazer estar contigo. Queria cumprimentar, boa noite. Todos e todas que acompanham aqui também, os diversos pré-candidatos, diversos amigos e amigas que vejo aqui, né? Eloy, Guarulhos tem um potencial, do ponto de vista industrial, comercial, muito forte, né? Uma cidade grande, o aeroporto, rodovias, do lado da capital, bem posicionada no eixo da Dutra, e tem centros industriais, de fato, bons, mas que precisam de um olhar e uma atenção muito maior. Porque quando a gente pensa no centro industrial, não é porque a gente está pensando ali na empresa, né, no empresário em si. Nós estamos pensando no conjunto da sociedade, a economia. É o trabalhador, é a geração, a circulação de mercadorias que traz impostos para a cidade de Guarulhos e permite fazer outras coisas. E aí tem que ter segurança, tem que ter ruas asfaltadas, tem que ter toda a iluminação, tem que ter bons acessos, né? Você, Eloy, começou ali na cidade, vou pegar um exemplo da cidade satélite de Cumbica. Na cidade satélite de Cumbica, fazer intervenções ali que começaram a mudar um pouco, vamos dizer, a cara da cidade, né? Daquela região. Uma região que tinha parte de suas avenidas e ruas ocupadas. Quer dizer, tinham dificuldade de circulação, muitas delas sem asfalto. Imagine alguém, você, uma pessoa, vai numa empresa X,
conhecer a empresa para saber se o produto que ela fornece é bom e se ela tem condições de fornecer. Você vai fazer um negócio, você vai numa empresa mal localizada, você já fica com um olhar meio desconfiado. Você fala, será que essa empresa é séria? Então, olhar a cidade satélite significa pensar no conjunto do município, porque a maioria dos trabalhadores de lá moram em Guarulhos. E interessa a cidade ter essa visão. E quando você coloca... Alencar, eu posso te interromper, inclusive para dar alguns exemplos disso que você falou. Lógico. Então é o seguinte, por exemplo, nós tínhamos ali na cidade satélite industrial de Cumbica, né, uma empresa que produz equipamentos médicos, principalmente para hospitais infantis e maternidades, que é a Phanem, né? E quando eu assumi a prefeitura, a Phanem estava para sair de Guarulhos porque a rua onde ela se situava era uma rua de terra, não era asfaltada. E aí, como aquilo é de alta precisão e tal, o pó prejudicava a atividade, a produção industrial. Aí nós asfaltamos a rua e a Phanem está lá até hoje. A mesma coisa, por exemplo, ali no Pimentas, na Rua Itália, uma fábrica de panelas, né, que precisava, o pó não podia se misturar, né, com a matéria-prima com que fazia as panelas. Então, essa questão que você levanta da infraestrutura, ela é muito importante para a permanência, para a atração e o desenvolvimento das atividades. Eloy, você falou da Phanem, eu conheci a Phanem, fui lá, lembro da época que foi asfaltado, e às vezes é isso, é um pequeno detalhe que pode prejudicar a produção de uma empresa e comprometer o seu negócio, a sua instalação no município, né? Então, se o município não garantir, não ofertar essa infraestrutura básica, a gente acaba perdendo algumas indústrias, algumas instalações por um desleixo. Hoje, a gente não vê nada de novo ali acontecendo, né? Não vê nada, não tem nada de novo, não aconteceu nada. Enquanto lá atrás conseguimos remover algumas favelas que estavam em avenidas, como a favela, parte já da favela da Avenida Guine, por exemplo, né? Então, e aí, assim, é o olhar, é a observação, é o diálogo com o mundo empresarial, com a comunidade, buscando essa solução. Você fala do Bom Sucesso indo para o outro lado, outro polo industrial, e do outro lado, Aracília, também são polos importantes. O que a gente precisa? Primeiro, a marginal da Dutra, toda ela não está feita. É importante que nós tenhamos. Primeiro, para o deslocamento local dentro do município. Segundo, para desafogar um pouco a Dutra nesse eixo que vai facilitar o escoamento da mercadoria. E, ao mesmo tempo, a gente defender junto à nova Dutra que possa ter mais travessias de um lado a outro da cidade para que facilite esse deslocamento. Isso vai também ajudar o mundo industrial de uma maneira muito forte, muito importante, muito boa para a cidade de Guarulhos. Alencar, eu queria aproveitar nesse ponto que você está falando, lembrar que nós dois, né, você como deputado federal, eu como ex-prefeito, né, e agora como pré-candidato a prefeito, nós dois fizemos um conjunto de propostas para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Ministério dos Transportes, o governo federal, para a nova concessão da Via Dutra, que vai começar no ano que vem, né? Então, a nossa preocupação ali era com a transposição da Via Dutra, os retornos da Via Dutra, que tanto favorecem a população que habita aquelas regiões, como também o próprio desenvolvimento de empresas ali da região, né? Então, eu quis lembrar isso a propósito dessa questão que você colocou da Via Dutra. Muito bem lembrado. De fato, nós protocolizamos na audiência da NTT. Aliás, a NTT não queria fazer audiência em Guarulhos.
Foi um pleito nosso, fizemos audiência em Guarulhos, com representantes da Agência Nacional, ou seja, do governo federal, lutando contra o pedágio e, ao mesmo tempo, sugerindo essas intervenções. Porque a Nova Dutra ela já arrecada no pedágio Guarulhos-Arujá uma quantia imensa de recursos. E ela tem que investir mais. Nós temos trechos da Dutra que não tem marginal, não tem sentido, não tem retorno. E aí, Eloy, eu queria também destacar duas coisas nesse debate. Bom, só para finalizar, então, essas propostas que nós fizemos para a Nova Dutra de travessias, de marginais, o prolongamento ele é fundamental também para os polos industriais do município. E aí eu queria lembrar, Eloy, duas coisas. Eu lembro, na minha adolescência, quando que a gente saía, aquela crise, infelizmente, que tinha de desemprego na década de 90, eu saía... Boa noite, Victor. Prazer aqui estar contigo também, nosso pré-candidato. Mas, Eloy, só para terminar, eu saía com meus amigos de manhã, um período que eu trabalhei 5 anos no Brinquedo Estrela, fiquei desempregado depois. A gente saía na porta das fábricas de Guarulhos procurando emprego, onde tinha um cartaz, aquelas filas imensas. Muitas empresas foram embora de Guarulhos na década de 90. A Philips, a Univete, enfim, várias empresas, que eram marcos, inclusive, da cidade. E você, no seu governo, nós começamos a ter retorno de algumas empresas. Aquela do Bom Sucesso, ali, aliás, desculpa, na Ayrton Senna, lá na travessia do Castelluccio, Avaliou. Agora ela mudou de nome, foi comprada por um grupo chinês, né? Mas era Avaliou, isso mesmo. Avaliou, era um grupo francês, né? Ali... Alencar, a Zampronha, que veio ali para Bom Sucesso, que é de aço e tal. Veio também a Randon, na época. Agora ela já foi embora, mas ela veio na época, a Randon. Alencar, uma empresa que está aí, uma das maiores de Guarulhos, que é a Carina. A Carina, na época, ela precisava se expandir, né? E tinha o problema de um córrego ali. Então, e tinha um problema também da necessidade da alta tensão. E aí o seguinte, a Carina, que à época tinha 300 empregados, hoje tem 1.300 e está aqui na cidade de Guarulhos e várias outras empresas novas que vieram à época. Quer dizer, foi uma intervenção da sua gestão, do seu governo, que impactou a decisão de um empresário ou de trazer a empresa ou de aumentar a sua empresa contratando muito mais trabalhadores. Então, saber escolher, decidir quem será o prefeito, impacta na vida do morador de Guarulhos de diversas maneiras, inclusive do ponto de vista econômico, do ponto de vista da geração de emprego. E, por fim, Eloy, eu queria abordar um outro tema. A discussão da Jaco Pêssego, que você, no seu governo, puxou isso com muita força, né, defendendo junto ao governo federal, governo estadual, batalhando o projeto, e agora parou. Isso também impacta o mundo empresarial da cidade de Guarulhos, porque vai ter uma ligação da Ayrton Senna, da Dutra Papa João Paulo, quer dizer, ligando, inclusive aquela região da Dutra também, que tem algumas empresas ali na Papa João Paulo, para chegar de maneira mais rápida até a Ayrton Senna, e quem está ali na Dutra, a mesma coisa. E naquele projeto, naquela defesa, naquela concepção, lá atrás da Jaco Pêssego, já tem um túnel que foi conquista nossa, das nossas gestões, perante a Agência Nacional, e a Nova Dutra teve que fazer, não por bondade, ela teve que fazer por pressão política, por exigência, e tem um túnel ali onde era a Riachuelo, que veio, infelizmente foi embora. Quer dizer, verdade, veio na minha época, Riachuelo. Pois é, e já foi embora agora, né? Você vê a diferença, só para a gente analisar a diferença. Muitas empresas tinham ido embora antes do Eloy tomar posse. Novas vieram quando o Eloy veio. Boa noite, Pezão. Tudo bem? Noite. Muitas vieram quando o Eloy foi prefeito. Agora as outras foram embora. Ali tem um túnel, tem uma travessia, melhor, subterrânea. Ou seja, é só quebrar, vamos dizer, tirar a porta, como se fosse uma porta, uma parede, né, o muro, e tem passagem. Tá fácil. Mas o prefeito atual é um omisso,
só pensa nos mercados dos amigos, no supermercado dos amigos e na escola da família com quem ele recapia a rua. Está na hora de a gente ter alguém que volte a olhar a cidade no seu conjunto, e esse alguém, sem dúvida alguma, é o prefeito Eloy Pettá. Alencar, nós vamos precisar muito, muito, muito de você para retomar aqueles recursos de Brasília, né? Para que a gente tenha, como nós tivemos, né, um aporte também de recursos federais para se somar aos recursos municipais e a gente fazer essas grandes obras. Alencar... Meu mandato estará para isso. Tá bom, e assim, e que ótimo que nós tenhamos uma pessoa como você, super conhecedora da cidade, já foi vereador, deputado estadual, e agora, como deputado federal, está no lugar certo para a gente ter esses recursos federais. Eu queria saudar, Alencar, a presença do Victor Oliveira, que daqui a pouco vai dar uma palavra, e também do Pezão, ambos são pré-candidatos a vereador, né? E eu queria também, Alencar, aproveitar e citar as pessoas que estão nos saudando aqui, nos acompanhando, que é o Marcos Antônio, a Rosângela Conceição, estava aqui o Vitor também, mas o Vitor pediu para entrar. Então, você que está acompanhando a nossa live, e agora chegou o Edson Evaristo, que é um psicólogo e é também pré-candidato a vereador, e que vai falar para nós ali da região onde ele mora, que é aquela região, desde a Vila Galvão até o Itapejica, né? Onde tem também uma faixa toda de centro empresarial ali naquela região, né? E o Pezão de Bom Sucesso, né? Claro que cada um aqui pode falar sobre qualquer aspecto aí de centros empresariais e da atividade econômica na cidade de Guarulhos, mas eu tomei a liberdade aí até de sugerir, né, algumas intervenções assim mais territorializadas. Deixa eu falar aqui também que está aqui conosco a Hélida Oliveira, o Roberto Alves, que é o Beto da Benito. Ô, Beto, se você quiser entrar, aí quem quiser entrar tem que, como o Dácio Walter, aí um grande radialista, né? Aí tem que dizer um oi aqui e para o 990198139, mandando o seu WhatsApp para poder receber o link e entrar aqui na nossa sala de diálogo sobre os centros empresariais e a economia de Guarulhos, né? O Edson Evaristo aí depois vai nos apresentar aí, né, quem está com ele, né? Quem é que está contigo aí, Edson Evaristo? Oi, boa noite, Eloy, boa noite a todos. O meu pai que apareceu aqui, ele veio pegar o celular aqui do lado. Mas tá certo, o Alencar tinha a filhinha dele que estava dizendo, papai, né, dá atenção para mim, não fica toda hora aí na frente do computador, né? E você com teu pai, quer dizer, então todas as gerações estão presentes aqui, né? Viu? Eu vou primeiro ouvir o Vitor Oliveira, mas antes de ouvir o Vitor, eu queria saudar aqui também o Índio Filho. O Índio Filho é pré-candidato a vereador também. O Jaci Maximínio, que também é pré-candidato a vereador. A Maria Helena dos Santos, que está conosco. Eu já falei do Benito, do Beto da Benito, está à disposição aqui para entrar. O Rodrigo Dias, o Claudionor Alves, a Maria de Fátima, o Marcos Diniz diz o seguinte: ele está acompanhando todas as lives, são importantes, é importante saber dos problemas da cidade e, principalmente, é claro, dos problemas da população, né? O Marcos Antônio, o Geraldo Barbosa Salles,
a Josi Santana. O Josi, você também pode entrar aqui, ou quem quiser estar nos acompanhando aí à vontade. É só pedir aqui e mandar para... Aliás, eu vou pedir que vocês compartilhem no seu Facebook essa live. Tá? Então, aqui é o seguinte, ele está lembrando aqui, o Luiz Firmino, da SKF, da NEC, né, que foram embora. Né? Manuel Osvaldo está dando um alô, o Aloysio Gama, que também é pré-candidato, o Roberto Carvalho, então, da região do Primavera, no Taboão, né? Bom, e a Maria Alves. Então, vamos ouvir o Vitor Oliveira. Desculpe essa demora, Vitor, mas que o pessoal está aí acompanhando. Ô, Vitor, deixa eu só me despedir rapidamente. Eu vou ter que entrar numa reunião agora urgente do PT de Mogi, e daqui a pouco eu vou ter uma outra e não vou poder continuar. Pode ser, Eloy? Menina, e a tua filha, pô, Alencar? Pois é, acho que só às 9h, 9h30 que eu vou conseguir, viu? Eu tenho que fazer essas 2 reuniões ainda. Beijo para ela. Obrigado, Eloy, mando sim. Mas cumprimentar mais uma vez o Victor, o Pezão, o Edson Evaristo, o Dácio Galter, todos os demais amigos e amigos pré-candidatos. E vou dar um abraço aqui em especial para o Jaci, porque hoje é o dia do ciclista. E ele é pré-candidato, também ciclista, um atleta profissional. Eu também pedalo. Então, um dia, parabéns, Jaci, que todo mundo reflita sobre a importância da bicicleta no dia a dia das cidades. Um forte abraço a todos, um beijo grande. E, Eloy, vamos juntos voltar a retomar uma cidade para o povo, e que consiga olhar todas as regiões e também os polos industriais. Forte abraço, um beijo, gente. Obrigado, Alencar. Boas reuniões. Foi um prazer estar contigo, Alencar. Tá bom. Vitor, fala, Vitor. Vamos lá. Boa noite, Eloy. Boa noite ao Pezão, ao Dácio, ao Evaristo e à Fátima, que entrou agora, Eloy. Muito bem. Eloy, eu estava aqui assistindo a sua live e o que acontece? Já tem um tempo que está acontecendo um problema muito sério aqui na cidade. E não é nem uma questão de má gestão, é uma questão mesmo de incompetência. Coisa simples. As UBSs, elas estão recusando algumas receitas e até invalidando, não dando remédio para pessoas que usam esse remédio contínuo. Ou seja, o mês passado pegou e eu acompanhei hoje na UBS Nova Bom Sucesso, e esse mês a UBS recusou a receita falando que não tem validade, porque foi entregue de forma virtual, já que pessoas de idade não estão indo nas consultas, estão fazendo consulta virtual. Então, isso é um problema muito sério, porque as pessoas que tomam remédio contínuo, elas têm que continuar tomando. O nome já fala, remédio contínuo. Não precisa nem ser inteligente para entender isso. Outro problema que a gente está tendo é as farmácias das UBS fechadas. Na segunda-feira, foi a do Santa Paula aqui no Ponte Alta, ali próximo do Anita Garibaldi, que abastece toda essa região. Também é outro problema. Nisso, Vitor. Vitor, ali nós temos um centro empresarial também próximo, né? Que é ali do Presidente Dutra, né? A gente não pode esquecer, Vitor, que esses bairros que você está citando, né? Eles precisam ter também, sempre que possível, o emprego mais próximo, né? Entende? Exatamente. Ô, Eloy, posso fazer uma pergunta? À vontade. O nosso prefeito atual falou que que Guarulhos era uma cidade pobre. Você acha que Guarulhos é uma cidade pobre? Não. Guarulhos tem um produto interno bruto, que seria a produção anual de riqueza em todos os setores, de cerca de 57 bilhões de reais. Isso é a produção nos vários setores, serviços, etc. Né? A Prefeitura de Guarulhos fica, porque é a arrecadação dela, né, com 4 bilhões e
e 300, 4 bilhões e 400 milhões, né? Então, claro que Guarulhos é uma cidade pujante. Nós temos aqui indústrias de inúmeros setores, seja a indústria farmacêutica, que é importante, né? Você vê, nós temos o laboratório Axê, por exemplo, o maior laboratório privado nacional. Nós temos a FURP, que é um laboratório público que o atual governo quer fechar. Nós temos a indústria plástica, a indústria de tintas, a indústria de autopeças, a indústria de alimentos, de bebidas. Que a Camis é, na verdade, de motores, né? E nós temos muito setor de logística, de transportes, de comércio atacadista, de comércio varejista, de serviços de todo tipo, saúde, educação, etc. Nós somos uma cidade pujante. Então, Vitor, eu gostaria até aqui que está aqui conosco agora o Zé Diniz, a Fatiminha, o Índio Filho, o Vanderlei Ramazini. O Vanderlei Ramazini é bancário, né? E está aqui conosco também e faz parte de um grupo que estuda a economia da cidade de Guarulhos. Viu, Vitor? Eu te atrapalhei um pouco, mas se você me permitir, eu queria passar para o Pezão, que foi vereador e que é da região de Bom Sucesso. Você permite, Vitor? Mas claro, fica aí conosco. Claro, é um prazer. Tá bom. Então, Pezão, à vontade. Opa, boa noite. Quero aqui cumprimentar todos aqui. Vou começar pelo Eloy, o Vitor, aqui boa da minha região, Pezão. Do Ponte Alta, o Evaristo, o Vanderlei, o Índio. Tá aí. Tive o prazer de conhecer o Índio lá na sede de transporte. Conheci mais o pai, na sede de transporte uma vez, se eu não me engano. A Fátima, o Dácio, já me convidou uma vez para ir até a rádio dele em Cumbica. Obrigado aí, Dácio. Eloy, eu acho que para nós aqui a mobilidade, ela influencia muito aqui na nossa perspectiva de avançar a nossa região, né? O nosso grupo empresarial aqui da região, eu me lembro bem, no período que eu estava como vereador, eu fiz um relatório do comércio e das indústrias que que tem aqui na região do Bom Sucesso. Naquele período, a gente tinha aproximadamente 800 comércios com CNPJ e 100 e poucas empresas de médio porte. Não vou citar o nome delas, mas foi mais ou menos isso. Hoje, para nós aqui, manter um desenvolvimento, uma das principais coisas nossas aqui, nós precisamos dar um destino para o Trevo do Bom Sucesso, fazer a coisa fluir no Trevo do Bom Sucesso. Então, é uma meta que, assim, nós começamos, nós vamos terminar. Porque parece que o prefeito só deixou para nós concluir o Trevo do Bom Sucesso. Mas não é só mais o Trevo. Nós precisamos criar um acesso do Ponte Alta para o Presidente Dutra, para que crie essa mobilidade também. Que, assim, às vezes, não é só a indústria. O funcionário também, ele precisa chegar rápido, porque, assim, ganha tempo. A empresa acaba tendo mais interesse nesse funcionário. Então, nós precisamos criar uma condição de um acesso ali entre o Ponte Alto, pelo Inocop, naquela região ali. Então, é necessário para que nós possamos desenvolver bem aqui a região, reduzir o nosso o acesso, vai melhorar também o acesso do Ponte Alto. Porque o Pezão, fala, Lloyd. Pezão, eu vou pedir para a Fatiminha e para a Josi e para o Gilmar desligarem o som, porque está havendo uma interferência aqui, né? Tem que desligar o som, Fatiminha, por favor. Gilmar também. Está havendo um ruído ali. Desculpe, Pezão, te interromper. Mas é que quem está nos acompanhando tem que nos ouvir bem. Ainda não deu, mas tudo bem. Prossegue aí, Pezão. Vamos lá. Por favor. Eu estava colocando esse novo acesso, né? Que eu acho que para nós
vamos ter que trabalhar nessa perspectiva. Outra situação que tem aqui nesse complexo aqui, que tem aqui na João Ranieri, que chega ali no Fátima, ali é muita indústria que a gente tem aqui, e aquele acesso que a gente tem da Tomate Suárez, que vai ali para a Estrada Velha de Arujá, ali, sentido o trevo do Bom Sucesso, ele é contramão. Nós temos que arrumar uma saída para resolver aquele problema, porque o transporte vai, mas ele não volta. Então, ele tem que dar uma volta muito grande para retornar para o outro lado, para voltar para Tomate Suárez, entendeu? Ele vem, mas não volta. Então, isso, nós podemos... Pezão, fala. Você está falando uma questão importante para caramba, que é a questão dos acessos, né? E da mobilidade para os centros industriais. E eu queria, Pezão, ver com o Edson Evaristo, né? Porque é o seguinte, porque quando eu estava na prefeitura, nós fizemos, junto com a Prefeitura de São Paulo e o governo federal, à época o presidente era o presidente Lula, nós fizemos um novo viaduto ali na região do Itapejica, né? E ali é um centro industrial também. Então, Pezão, eu queria que você concluísse a tua parte para eu poder passar para o Edson Evaristo e a gente ir de Bom Sucesso até Vila Galvão e Itapejica. Menos de um minuto. Tá bom, então, à vontade. Para que a gente resolva isso aqui, se não tiver a condição de fazer virar deixar de ser mão única, nós podemos criar um novo acesso ali próximo da Rua Marinaro, chegando a Tomate Suárez. Então, a rua já existe até a metade, o que falta é nós organizar a outra metade da rua. Então, e para finalizar, nós precisamos concluir a pavimentação da Estrada Velha de Arujá, que chega até o Álamo, e resolver ali aquele complexo nosso da Shio Yamamoto. Nós precisamos alargar aquela rua, criar uma condição de mobilidade muito melhor ali para nós, para que o nosso produto aqui saia mais rápido, flua com mais rapidez, e assim nós temos condições de atrair uma maior quantidade de empresários aqui para a nossa região. Obrigado, Eloy. Pezão, obrigado pelas tuas considerações, são super importantes. E eu queria lembrar que, quando eu assumi a prefeitura, a Shio Yamamoto era uma estradinha de terra, né? Nós asfaltamos, na minha época, essa ligação importantíssima para o Álamo, né? Então, obrigado, Pezão, e boas considerações tuas. E agora nós vamos mudar de lugar aqui da cidade, indo para a região de Vila Galvão e Itapejica. Depois nós voltamos para Cumbica com o Dácio Walter, com o Índio Filho, né? E olha, pessoal, todos nós, o nosso tema hoje são os centros empresariais. Esse que é o tema aqui da nossa live, né? Edson Evaristo, com a palavra. Oi, boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite aos espectadores. Então, sobre essa questão empresarial e comercial aqui da região da Vila Galvão, do Jardim Vila Galvão, Vila São Rafael, Tranquilidade, que é onde eu atuo aqui, né? Até mesmo a região do Itapejica também. Você transita por essas áreas e você vê muito comércio fechado, galpão para alugar. Então, assim, houve um processo de falência, de fechamento de empresa, ou até mesmo de mudança de localidade muito grande aqui na região. Os comércios, a gente sabe que foram muito afetados, não só pela pandemia, mas antes mesmo da pandemia, a gente já notava que havia uma diminuição do comércio aqui na região. Comércios tradicionais na Vila Galvão foram fechados. Tem também a questão da crise econômica nacional também, né, iniciada pela Operação Lava Jato, aí, que fez grandes ataques em nossa economia, grandes danos nas empresas. Mas a cidade pode sim fazer um projeto local de desenvolvimento do comércio,
de desenvolvimento empresarial local. Tem muita gente querendo investir em Guarulhos, muitos microempreendedores, pequenos comerciantes aí que estão praticamente desamparados e sem nenhum projeto, um projeto de peso aqui para a gente desenvolver a cidade. Muitas vezes um comerciante, ele emprega ali mais umas 2 pessoas, um pequeno comerciante, que eu estou dizendo, né? Ele pode empregar ali mais umas 2 ou 3 pessoas, gera emprego, gera renda ali para a localidade. Então, assim, a gente precisa desenvolver. Há comércios aqui, há salões aqui para alugar na região, salões baratos, e mesmo assim a gente não vê pessoas interessadas ali em investir. Então, assim, a sociedade, a nova gestão da prefeitura, espero que seja aí comandada, encabeçada pelo futuro prefeito de Guarulhos, Eloy, precisa pensar numa forma, a gente ia colocar em prática um projeto de recuperação econômica aqui de Guarulhos. Né? E eu gostaria de falar também um pouco ali da região de Cumbica também, rapidamente. Né? A questão, assim, eu sou aqui dessa região, mas eu transito por toda a cidade. Viu, Edson? Então, ali... Edson, deixa o Dácio Walter começar e o Índio, depois você faz umas acréscimos aí, tá bom? Porque senão nós estamos aqui com o Dácio Walter, com o Índio Filho, com o Vanderlei Ramazini, com a Josi, que é pré-candidato também, o Zé Diniz, que é pré-candidato, a Fatiminha, o Gilmar. Então, depois você faz um comentário, mas nós vamos ter que girar a palavra, senão o pessoal aí vai ficar muito bravo comigo, Edson. Eu sei que você conhece a cidade toda, né? Então, deixa o Dácio dar uma palavra, ele que é radialista ali da região de Cumbica, né? Dácio, contigo. Boa noite, Eloy. Boa noite, Edson Evaristo. Boa noite, Índio. Índio Filho. Vanderlei, boa noite. José Diniz. Josi, Gilmar Santos, Fátima, você aí novamente. Eloy, sempre um prazer falar contigo, sempre um prazer poder estar aqui, presente. Bom, falar sobre Cumbica, falar sobre a área industrial satélite, às vezes pensa em falar, Eloy, e já... Oi. Dácio, eu vou ter que te interromper para pedir para o Edson dar um alô final, porque eu recebi um aviso aqui que tem muita gente querendo entrar e nossa sala está lotada. Então, deixa o Edson dar o final dele e aí você volta a falar, por favor. Certo. Tá bom. Gente, eu vou só fazer uma consideração final e já vou me despedir de vocês, tá bom? É sobre justamente essa região aí de Cumbica, do Bom Sucesso, que tem um potencial turístico, tem um potencial industrial. E, por exemplo, eu circulei nessa região faz umas 3 semanas. O asfalto está em péssimas condições. Transporte para a região, como o companheiro Pezão citou, o transporte é terrível. Os funcionários para chegar aí na região é muito ruim. E tem também essa questão também que a gente chegou a abordar rapidamente sobre os acessos para a rodovia Presidente Dutra, que ainda é muito precário. Então, a gente aí com a possibilidade, com a ameaça de um pedágio, a gente precisa pensar nisso também. O Eloy, o deputado Alencar, está vendo essa questão com bastante carinho aí, só para a população ficar sabendo, que a gente está vendo com muito carinho essa questão dos acessos das benfeitorias em torno da rodovia Presidente Dutra. Só isso, gente. Obrigado. Obrigado, Eloy. Edson. Desculpe, mas o pessoal está dizendo que tem gente querendo entrar, depois vai ficar bravo com a gente. Então, obrigado, Edson. Sucesso aí na tua pré-candidatura. Dácio Walter, desculpe. Eloy. Até mais. Obrigado. Bom, eu agradeço. Eu vou ser bem Eloy. Já vou, em seguida, já vou estar me retirando também, porque eu sei que tem muita gente linda querendo falar. Bom, eu quero só pontuar 3 coisas. Uma principal na área industrial satélite, Eloy, ainda tem muitas pessoas vivendo em área
insalubre, né? Uma situação muito difícil, vulnerável, e nós precisamos da sua atenção. Inclusive, tem um povo ali, Eloy, que se você tivesse no poder, eu tenho certeza que eles não estavam naquela área sofrendo com enchente, com uma situação difícil demais. Então, primeiramente, o que eu queria pontuar é que não é possível, na área industrial do satélite, termos pessoas sofrendo com enchente, sendo que um programa habitacional como o PT teve na sua época, que ajudou muitas pessoas, não pode deixar para trás esse pessoal. Então, é isso, a primeira pontuação que eu tenho. A segunda, Eloy, eu acredito que está acontecendo na área industrial muitos assaltos. Então, eu conheço algumas empresas que deixaram de existir ali próximo devido à falta de segurança. Então, nós precisamos de segurança, principalmente nessa área empresarial. E algo que eu acredito ser importante, Eloy, talvez isso precise muito da esfera federal, é que as micro e pequenas empresas, o MEI, eles precisam ter o poder de contratar mais pessoas. Então, você imagina, um MEI que tem um pequeno restaurante, ele só pode contratar uma única pessoa. Então, eu acredito que deveria ter um espaço para que o microempreendedor possa contratar mais pessoas. Aquela pessoa que tem um depósito de material de construção possa contratar mais pessoas para trabalhar. Então, o que está faltando muito é isso. Aí não gera emprego, porque as pessoas ficam com medo e quando tem 2, 3 pessoas trabalhando que não é registrado ou que não tem nada que comprove a sua ligação com a empresa, isso gera um problema seríssimo. Então, tem muita gente que quer empreender, mas tem medo por causa desse motivo. Eu quero deixar isso pontuado, Eloy, e agradecer por a oportunidade e vou deixar meus amigos aí. Mas eu quero ouvir algo seu, Eloy, sobre isso. Alguma coisa. Seu microfone está desligado. Ah, sim. Obrigado. Obrigado. Eu estava te agradecendo e desejando sucesso aí na tua pré-candidatura de vereador. E você é uma pessoa que conhece enormemente bem toda aquela região de Cumbica, cidade industrial satélite e toda aquela imensa região, né? Parabéns. Índio Filho, você que também é daquela região, eu gostaria que você desse tua opinião sobre a questão dos empregos e das empresas nas áreas empresariais e industriais da cidade de Guarulhos, Índio. Boa noite, nosso prefeito Eloy. Boa noite, Vanderlei, a Josi, José Diniz, amigo José Diniz, Gilmar Santos e a Fatiminha. A área empresarial de Cumbica caiu muitos empregos, muitas empresas foram fechadas, né? E na parte de segurança, muitas pontes ali e as passarelas, está havendo muito assalto, Eloy. Tá uma falta muito grande de segurança pública, entendeu? E reivindicações que muitos moradores estão fazendo, Eloy, a respeito da pavimentação asfáltica das ruas Munhoz, Itapera, Genópolis e a Presidente Vargas, que ainda se encontram largadas, abandonadas, né, por essa gestão que está atualmente. Aí, desde já, como está falando das receitas, está tendo muito problema mesmo com a receita, Eloy. Nesse problema que o nosso amigo Vitor falou. E parabenizar até a gestão passada, né, que é o PT, que, pela construção do UPA Cumbica, que aquilo ali foi uma grande marca que fez o PT ali em Cumbica. Hoje, encontra-se o UPA Cumbica sobrecarregado, entendeu? Muitos reclamando que está faltando insumos, médicos estão sobrecarregados, enfermeiros, todos sobrecarregados. Então, temos que olhar para o lado da saúde aí, uma melhora muito grande que tem que acontecer em Cumbica, e como toda Guarulhos e toda a região. Bem, Índio. Eu sei que você tem uma larga tradição de atuação social aí na tua região e olha também essa questão do emprego e da infraestrutura, não é? Eu desejo para você sucesso na tua pré-candidatura a vereador, porque você tem toda uma tradição de luta e teu pai também por toda aquela região.
Índio, eu queria aproveitar aqui de ouvir o Vanderlei Ramazzini, porque nós vamos variando as diversas regiões da cidade de Guarulhos, né? E o Sim. Vanderlei, eu gostaria que desse, Vanderlei, um olhar sobre a questão das empresas na cidade de Guarulhos e da importância de a gente preservá-las e avançar em termos de tecnologia, de inovação, né? Vanderlei, com a palavra, você que é do Sindicato dos Bancários e de alguém que tem uma visão grande sobre a economia da cidade. Obrigado, Eloy. Boa noite. Boa noite, Índio. Boa noite, Josi, a Fátima, Jaci, Gilmar, Zé Diniz, presentes aqui. Bom, Eloy, eu, por ser bancário, eu vivenciei a era de ouro da cidade desde o final da década de 80, né, até os meados da década de 90, os nossos centros empresariais, nossos centros industriais, desde o Itapejica, quando eu trabalhei pelo banco nas empresas que tinham na região, e do Itapejica eu fui até Pimentas, até Cumbica, trabalhando pelo banco nessas empresas. E eram momentos, Eloy, que as empresas elas geravam empregos para a cidade, né? Elas proporcionavam não só os empregos diretos, como também os indiretos para a região, porque você tinha uma concentração de empresas que proporcionava, por exemplo, aberturas de restaurante para o pessoal da região, as farmácias que o pessoal precisava comprar seus remédios. Então, tem um leque que circula a questão das empresas e das indústrias na cidade que não pode ser descartado, né? E nós presenciamos aí no decorrer depois, final de década de 90, até com a própria gestão, que não fez nada para ampliar a questão da empresa e, pelo contrário, deixou sair sem conversar, né, com as empresas, ver as suas reais necessidades. E eu acho que você, quando foi prefeito, você sempre pensou nas empresas. Um exemplo disso foi a questão da alça que você fez na Fernão Dias para proporcionar o melhor acesso para o transporte na região, né, para os caminhões. E hoje tudo envolve a questão de logística. Então, uma empresa ela tem interesse de ir para uma cidade, né, e principalmente Guarulhos, que você tem Rodoanel, que você tem Fernão Dias, que você tem Rodovia Presidente Dutra, Jacupêssego, né, o Rodoanel que agora vai direto para Santos, né? E se a gente não fizer nada na cidade que ajude, o Pezão falou bem, os acessos que tem que ter dessas regiões para as autoestradas, né, as vias que proporcionam acesso fácil, as empresas não vêm, porque é custo. Se demora para ela circular na cidade, para pegar uma via de acesso, ela não vem, ela prefere ir para Arujá, aqui do lado, prefere ir para Itaquá, prefere ir para, de repente, a cidade, estado vizinho aqui, que Extrema. Extrema está levando muitas empresas de Guarulhos para lá, né? A Balduco mesmo tem um centro de distribuição em Extrema. Tinha outra conversa de se expandir lá. Então, assim, Eloy, eu acho que essas questões você sempre avaliou bem, sempre esteve do lado dos empresários, dos industriais na cidade, pensando essas questões de ajudar ele. E a gente tem que pensar também em inovação. Quando se fala em tecnologia, outras empresas precisam vir para a cidade. Outros atrativos precisam na área de tecnologia, né, de incentivo para eles, né? E a gente não pode perder de vista que Guarulhos tem um grande polo de exportação, né? Se a gente pegar, a gente tem a questão de combustível, que é o primeiro item de exportação da cidade, os itens de combustível. Nós temos a Petrobras na cidade que exporta pela questão do aeroporto. Nós temos, acho que, materiais preciosos. Nós temos na região do Itapejica uma indústria que trabalha com materiais preciosos, né? Então, é exportação também uma grande... Se eu não me engano, está em 5º ou 6º item de exportação. E as grandes máquinas também. Grandes máquinas, acho que é 2º de Guarulhos, que é o caso da Cummins, né? Tinha a antiga SKF. Então, a gente tem que pensar nisso, porque exportação é dinheiro para a cidade. Então, claro, isso é riqueza. Claro. É isso, inclusive, Vanderlei, a Balduco é uma empresa de alimentos, um orgulho de Guarulhos, e ela exporta para mais de 50 países, né? Então, a prefeitura
tem que também dialogar com as empresas, né, no sentido de contribuir com a divulgação das empresas e também com a abertura de mercados em outros países. Eu queria, aproveitando, Vanderlei, que você falou ali do setor de petróleo, que o José Diniz, a Josi vai me dar uma desculpa daqui a pouco, Josi, porque tem um barulho aí, alguém que está com a Fatiminha está com o som aí ligado, Fatiminha. Zé Diniz, e depois eu volto para a Josi. Zé Diniz, você que é ali da região do Leblon, do Pimenta, você está próximo de centros empresariais ali, inclusive, por exemplo, ali do Santo Afonso, daquela região. Fala um pouquinho, Zé Diniz, sobre a importância do setor empresarial para a geração de empregos ali na tua região. Boa noite, Eloy. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Não precisa saudar os outros, não, que está todo mundo vendo aí quem está. Já vamos direto no assunto, Zé Diniz. Tá, boa noite, Eloy. Como eu participei ontem na reunião organizatória, Eloy, eu gostaria de falar, e estava ouvindo aí os companheiros falar também, na questão ali do Jardim Santo Afonso, que ali tem várias empresas ali amontoadas dentro daquele bairro, e uma maior delas é a Petrobras. E a gente sabemos que a situação ali é precária dos caminhões ali, para entrar e sair daquele bairro ali, é um sacrifício terrível. E precisava se pensar, Eloy, aí num futuro governo aí próximo, de como fazer ali uma nova entrada e saída para aqueles caminhões, para que desse um descanso para aquele bairro. Ali sofre muito, dia de enchente ali, Eloy, é terrível. Eu, como funcionário público e trabalhador do trânsito, eu sei o que é viver isso presencial. E a gente precisava repensar isso ali, com rota de fuga ali pela Orlando Bergamo, ali atrás da Petrobras, pavimentando aquela via ali. Você está falando do Jardim Santo Afonso, é isso? Exatamente. Porque o trânsito pesado passa por dentro do bairro, não é isso? Exatamente, Eloy. O trânsito pesado, as esquinas não tem estrutura para uma carreta com 6 eixos passar por dentro do bairro, passa por cima das calçadas, arrancando esquina das casas, um desastre total ali. Eu presenciei já muitos acidentes. Realmente precisa uma solução, Zé Diniz. Zé Diniz, já que eu te interrompi, eu queria pedir ao Cleito que o David Barbalho, ele está pedindo para entrar na nossa live, ele é aí da região de Cumbica, então eu vou pedir para o Índio Filho fazer sua consideração final, porque o David está muito insistindo aqui que ele quer vir para a nossa live, mas estamos sem espaço, né? Não, Eloy, agradeço a oportunidade, agradeço a todos os amigos aí. Eu vou sair para dar oportunidade para o outro amigo. Valeu, obrigado. Uma boa live para vocês aí. Fica com Deus. Obrigado, Índio, e atuação intensa tua ali na região de Cumbica e para a cidade de Guarulhos toda, né? Obrigado. Então, Zé Diniz, desculpe eu ter te interrompido, né? Mas... Não, imagina, Eloy. Então, repensando esse caso aí, é urgente a gente pensar nessa situação ali do Jardim Santo Afonso e na mediação ali em torno da Petrobras. As carretas, elas vêm manobrar aqui na Rua Timbiras, no jardim, quase no Jardim Leblon, e a Ecopista ela fez uma obra lá que não comporta, é uma obra que elas toda vez que faz a manobra, elas encalham pelo local que não tem estrutura suficiente. Então, sempre dá problema e acidentes lá nesse local. As cargas tombam, vazamento de combustível, Eloy. E com relação ali na Antônio Bardella também. Zé Diniz, você tem razão, né? Que ali é preciso também, ali próximo, abrir a Jacupêssego, né? Que
que vai até a Dutra e aí vai resolver uma série de questões ali na região, né? Por exemplo, a Orlando Bergamo, que na parte que aí da Petrobras, né, ela ainda não tem asfalto, né? E aí precisa rasgar por aí e até o Jardim Cumbica, ali na altura da Avenida Berinepe, né, para fazer ali um novo retorno da Via Dutra, inclusive desafogando o Trevo de Bom Sucesso e o viaduto de Cumbica, né? O Zé Diniz, exatamente. Eu queria passar a palavra para a Josi, que ela estava na frente, mas eu pulei a Josi para você poder falar de um assunto que tinha sido levantado pelo Vanderlei Ramazzini, para a gente não interromper. Josi, qual é a sua opinião sobre a questão da indústria, dos comércios, dos centros empresariais aqui de Guarulhos? Está sem som ainda, Josi. Josi está sem som ainda. Agora está com som, pode falar. Boa noite, Eloy, boa noite para todos. Vou ser bem rápida. Sr. Eloy, o comentário das empresas, sobre o comentário das empresas, é que os impostos são muito altos, então eles acham que não são compatíveis, assim, para eles manter-se no local e pagar aos funcionários. Então, eu trabalhei numa empresa que era acessórios de moda, a maior da América Latina. Essa empresa fechou por motivo de imposto muito alto, e uma firma de plástico também, os impostos também eram absurdos, por isso que nós estamos perdendo as nossas empresas aqui de Guarulhos, não só aqui de Guarulhos, como na região também aqui próximo, né, que eles não aguentam pagar os impostos. Aí tem os funcionários, então, e também tem as matérias-primas também, que se trabalha com elas, isso tudo são gastos. Aí o que acontece? Quando está começando ajeitar para pagar bem os funcionários, aí lá vem os impostos, aí já vai atrasar o pagamento dos funcionários. Aí o que acontece? Aí eles preferem mudar assim, para os interior, né, que os impostos lá é bem mais em conta. É o que acontece agora, com eles. Josi, deixa eu te falar, quando eu assumi a prefeitura em 2001, tinha sido aprovada uma lei de isenção de impostos do IPTU para empresas que mantivessem ou ampliassem o número de seus funcionários. E eu tive a alegria de aplicar essa lei. Então, nós isentamos por 10 anos impostos de empresas que, graças a isso, também elas não tiveram esse problema que você está colocando aí. E teve outra coisa também. Nos conjuntos habitacionais, e o Gilmar Santos vai falar sobre isso, que ele é da área da moradia, né? E é o nosso pré-candidato a vereador que cuida muito dessa questão. Então, nós isentamos o imposto sobre serviços, né, das empresas que construíam os projetos habitacionais do PAR, que era o Programa de Arrendamento Residencial, e nós isentamos de impostos 75 mil residências aqui da cidade de Guarulhos, isentamos do IPTU. E também o IPTU daquele pessoal que ia habitar esses novos conjuntos habitacionais. Então, era um impulso a uma indústria, que é a indústria da construção civil, que também a gente procurou fazer, Josi. Seria bom, Josi, já que você trouxe essa questão, de a gente ouvir do Gilmar uma opinião sobre ele, que é arquiteto, né, que é militante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, está vendo o símbolo ali atrás, não é, Gilmar? Né? Uma palavra sobre essa questão. Você quer dizer mais alguma coisa, Josi? Rapidinho, só mais uma palavrinha, rapidinho. E também, Eloy, sobre o Rio Bacarivu, que está acabando com a avenida.
daqui a pouco não vai ter mais nem terminal de ônibus e nem também vai ter mais avenida. No Jardim Planalto também, Eloy, a rua está sendo engolida pelo rio Bacarivu. Ali é a rua do Jardim Planalto e essa avenida aqui do terminal de ônibus até chegar no Hospital Geral. Aquela parte ali está impossível para andar, o carro só falta virar dentro do rio, porque a rua está ficando assim, de descida. Não sabe se está dentro do carro ou se está caindo lá por lado do rio. Aliás, Josi, ali, a marginal do Bacarivu, quando eu assumi a prefeitura, ela estava 43% feita, né? Aí eu concluí a marginal do Bacarivu, onde também se instalaram empresas importantes. A própria Cummins, que já tinha aí na Via Dutra, ela fez uma nova planta ali na marginal do Bacarivu. Portanto, foi uma obra importante também para uma região empresarial ali da cidade de Guarulhos. E você cita bem que não pode deixar que o Rio agora vá tomando conta. A atual gestão está muito falha nisso, né? E eu queria aproveitar... Josi, sumiu o Gilmar aqui da nossa lista, Sim. E tá a Fatiminha, está há muito tempo aqui, e ainda, Fatiminha, esse teu celular, você está dançando muito, Fatiminha. Então, eu vou pedir ao Nelson, que entrou agora, e o Jaci Maximínio, que deixe a Fatiminha falar. Fátima, dá uma opinião tua sobre essa questão de indústria, empresas e empregos. Do Rio? Obrigado, Josi. Sucesso na tua pré-candidatura, Eloy, boa noite Josi. A todos. Estou na casa da correria, Eloy, nós vamos, estamos juntos e misturados, bora. Obrigado, tchau. Tchau. Boa noite a todos. E eu vim aqui para falar uma coisa, que a gente anda em Cumbica e a gente não vê mais agência de emprego. Sumiram as agências de emprego. Então, eu acho que não tem mais emprego em Guarulhos, ou não tem mais empresas, e as agências de emprego que tinham em Cumbica e tinham no centro de Guarulhos também desapareceram. Eu não sei o que aconteceu, porque eu trabalhei muitos anos em Cumbica, como Alencar, como Davi, eu trabalhei na Olivete do Brasil, trabalhei na Estrela, vi a Olivete fechar as portas. Eu tenho uma conta de banco do Bradesco, da Vila Endres, que vai fazer 30 anos. E o povo ainda pergunta quando eu vou lá, nossa, essa conta era da Olivete do Brasil. E trabalhei na Estrela, e trabalhei na Satélite também na época minha de juventude. E eu via que na época lá, as mulheradas, elas não precisavam bater na porta para procurar emprego, porque tinha as agências de emprego. Você ia lá, fazia ficha e chamava. E as agências de emprego sumiram de Cumbica. Eu não sei se é a questão porque não tem mais emprego ou não tem mais empresa em Cumbica devido a um imposto muito caro. E outra questão que eu queria... Fatiminha, deixa eu te dizer. Na minha gestão da prefeitura, nós instalamos os CIETs, que eram os centros que, ao mesmo tempo, não era apenas uma agência de emprego gratuita e pública, era, ao mesmo tempo, um local que organizava a formação das pessoas para uma atualização profissional. E eu já falei aqui para a Josi que a questão dos tributos municipais, nós fizemos a isenção deles através do programa para que as empresas, as indústrias, mantivessem o seu número de empregados ou aumentassem o seu número de empregados, né? Então, essa questão dos tributos tem que ser olhada também. E eu queria aproveitar, Fatiminha, que está conosco aqui, o Nelson Agostinho, Nelson. Nelson, você que é dirigente do Sindicato dos Químicos, eu gostaria que você falasse um pouco, porque o setor químico em Guarulhos é super, super importante. A gente fala, em geral, setor químico,
mas é que abrange as indústrias farmacêuticas, as indústrias de plástico, as indústrias de tintas, as indústrias de abrasivos, né? Eu não sei se o Nelson está nos ouvindo, mas parece que não. Então, oi, Eloy, estou ouvindo sim. Estou ouvindo. Nelson, você pode dar uma opinião sobre essa Eloy, questão aí? Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem, Nelson. Ô, Eloy, bem lembrado aí, boa noite a todos e a todas. Bem lembrado aí do programa de incentivo de imposto, que é o Sim Guarulhos. Eu não sei se você lembra, na época que você fez esse programa, a Karina estava de mala pronta para ir para o Nordeste, para Recife, né? Onde a Karina tinha 400 empregos e através desse Sim Guarulhos a gente acabou mantendo a Karina aqui. A Karina hoje é uma empresa com 1.300 empregos, né? Falando da questão que a Fatiminha falou, que ninguém se vê mais agência de emprego, Fatiminha, com essa reforma trabalhista, que se chama-se o trabalho intermitente, hoje as empresas estão dando preferência a contratar através do trabalho intermitente, que você ganhou, recebe, trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe, de que através da agência de emprego. E outra coisa, a terceirização, que foi aberta aí pelo esse novo governo que aí está, que não zela pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Ele acabou flexibilizando a terceirização e muitas agências de emprego vieram a falir. Claro que a gente prefere que o trabalhador seja contratado direto pela empresa do que pela agência, mas é melhor ter um emprego pela agência do que ficar desempregado. E nós, Eloy, do setor químico, perdemos muito emprego para o polo industrial ali em Arujá, inclusive ali empresa de Bom Sucesso, Triunfo, Cumbica. O pessoal acaba indo para Arujá porque tem um polo industrial muito bonito, um polo industrial que pode dizer tem de tudo, ainda tem isenção de imposto. Para você ter uma ideia, ali onde estava instalada a Estifra, ali no retorno de Bom Sucesso, vinha uma empresa farmacêutica de Goiás que ia empregar mais de 1.200 trabalhadores, né? Aí eles fizeram uma auditoria, ficaram ali um mês analisando a entrada e saída no retorno. E os caras chegaram a uma conclusão que era uma área muito boa, mas, infelizmente, não tinha condições de se instalar devido à localidade por causa do retorno, enchente. Você vê que cada dia que passa a gente está perdendo empregos de Guarulhos, né? A Pfizer foi embora, e sim várias outras empresas. Mas eu queria mesmo falar com você a respeito ali do Rio Macrivu, que vem de Arujá. Você pega a parte que compete a Arujá, o rio está todo... fizeram asfalto, não canalizaram, mas ajeitaram o rio, e a água vem com toda força quando chove, e pega aquelas empresas ali do Triunfo, Plásticos Álcool, Aramital, aquelas empresas que tem ali na beira do rio. Aquilo ali, quando chove, vira um caos. E muitas empresas estão de mala pronta para ir embora, porque às vezes não conseguem entrar e nem sair seus funcionários. Ali em volta tem ali uma empresa química, que é a empresa de tinta, que eu não me lembro o nome. São 5 empresas e são reclamações muito grandes a respeito da falta de cuidado e de zelo que esse prefeito tem aí pelas indústrias. Outra coisa também que eu acho que a gente precisa melhorar, Deus queira a gente eleito, seria a questão da licença de funcionamento. Hoje, para você tirar uma licença de funcionamento, demora aí de 1 ano a 2 anos. E às vezes a empresa tenta e acaba não conseguindo. A CETESB também é um pouco meio complicado. E não vou alongar a minha fala, que o pessoal já falou ali do Jardim Santo Afonso. Nós temos várias indústrias de plásticos ali no Jardim Santo Afonso. E quando chove, a enchente é um caos, né? Tem que fazer um estudo geral aqui na cidade de Guarulhos, que cresceu muito. E a cidade não foi programada aí para esse crescimento que se deu aí, que hoje são quase 1,5 milhão de habitantes. Mas estamos aí, o sindicato é um desafio, e junto com você, com certeza, vamos procurar fazer as melhoras.
Obrigado, Nelson. Encerra a minha fala. Colocou questões muito importantes que dizem respeito à infraestrutura, e nesse caso aí do Rio Baquirivu, houve um erro do governo do estado quando ele financiou a canalização do rio na parte alta, porque um rio ele sempre tem que ser canalizado da parte baixa para a parte alta. Por quê? Porque onde você canaliza, as águas andam numa velocidade maior. E onde você não canaliza, elas andam mais obstaculizadas. Então, na verdade, foi algo errado, que tinha, como se diz em termos técnicos, um rio tem que ser canalizado de jusante a montante. Isso é da parte baixa para a parte alta. E não como foi feito, primeiro na parte alta e deixando a parte baixa para ter as inundações. Mas nós vamos ter que solucionar essa questão. Obrigado, Nelson. Obrigado, Fatiminha. Mas deixa eu concluir minha fala para mim sair. Deixa eu concluir minha fala, Eloy, para mim sair, para dar espaço para... Pode falar. Não, é que eu lembrei de outra coisinha, né? Siga. Outra coisa ali no Triunfo é a questão de segurança. Muitas mulheres que trabalham ali na Plastuzal, Coentran, Aramital, todas aquelas indústrias, aquele parque industrial. Às vezes eles descem lá no terminal dos Pimenta e vêm a pé e cruzam ali por baixo da ponte de Bom Sucesso. Você pega às 5 horas da manhã, está escuro. Sai 10 horas da noite, é escuro, né? Precisava ter um sistema de ronda de segurança na entrada e saída dos trabalhadores. Precisava ter uma linha de ônibus específico circulando ali dentro daquele parque industrial, para poder facilitar a vida, principalmente das mulheres. São várias mulheres que foi violentada ali, roubada. Eu sei dizer que a gente sentou, fizemos uma reunião com o prefeito, porque ele não é o meu prefeito, mas infelizmente ele está aí para administrar a cidade, a gente tem que sentar e conversar, né? A ideia era colocar um sistema de câmera e interligar junto com as câmeras das câmeras da Secretaria de Segurança Pública para poder eles conseguirem fazer uma fiscalização. As empresas iam bancar todo esse sistema e o prefeito sequer teve interesse de fazer uma monitoração através de câmera. E obrigado aí, boa reunião. Obrigado, Nelson. Eu também vou me despedindo. Boa reunião para quem está entrando aí. O Davi está entrando. Davi, fala do CRAS, hein? Tá bom. Tchau, Eloy. Beijo. Bom, tudo de finalmente bom. o Davi Hoje nós somos 10 na rua, viu? Estamos saindo aí na rua falando do Eloy. Tá bom, obrigado. Oi, viu? David, finalmente você conseguiu entrar. Eu estava dizendo, o David está pedindo para entrar, né? Então, Gilmar, será que você conseguiu acertar teu som aí, Gilmar? Olá, boa noite a todas e todos. Boa noite, agora estamos te ouvindo. Fala aí, Gilmar. Eu já tive dificuldade no dia de ontem e hoje também, né? Temos que nos adaptar a essa nova realidade, mas vamos lá. Nós. Então, Eloy, falar de você, falar de Guarulhos é falar de uma coisa só, né? Pois quem conheceu a sua gestão sabe da forma como você tem essa preocupação de ouvir a população. Um exemplo disso é isso que nós estamos fazendo aqui, né? E quem ouve mais, acerta mais. É uma equação muito, muito tranquila, né? E nessa questão, a pauta de hoje é a questão do emprego, da oportunidade de trabalho. Acho que precisa dividir em 2 blocos. Uma coisa é a geração de emprego pelo poder público, a outra é a geração de emprego pelo mercado, né, como um todo. E você demonstrou isso muito bem quando foi prefeito, né, que causou uma revolução na saúde, construindo os hospitais, no transporte também construindo muito, na educação, então nem se fala, né? Então, você deu uma demonstração clara de capacidade de gerenciar
gerando emprego, gerando oportunidade de trabalho para a população. De contrapartida, do outro lado, a cidade sofreu um forte crescimento, né? Basta lembrar que quando você assumiu a cidade de Guarulhos, tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes, né? E ele salta de 1 milhão e poucos mil habitantes para 1 milhão e 300, né? Então, isso num curto espaço de tempo. Então, uma cidade nova, né? Uma nova cidade. Com certeza. Então, essa capacidade de ouvir, né? E de interagir nos espaços de forma a equacionar, assim como um quebra-cabeça, é fundamental, né? Nós aqui vivemos recentemente a oportunidade de revisar o plano diretor, que é justamente o manual de crescimento da cidade. E, no entanto, a sociedade discutia um plano diretor, fez uma proposta de um plano diretor, e acabou que a atual administração acabou aprovando um plano diretor que não tinha nada a ver com o que vinha se discutindo. Então, tudo isso para dizer, Eloy, que gerir requer muita sensibilidade, e isso você já demonstrou que tem. E eu não tenho dúvida, pois já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, que é assim, é preciso olhar as regiões como se fosse pequeno na célula. Por exemplo, a região dos Pimentas, aonde tem uma grande população e pouca oportunidade de trabalho, é preciso incentivar a instalação de indústrias, né, de geração de emprego, que absorva uma grande quantidade de mão de obra, né? Isso, Gilmar, ali no Pimenta, nós temos próximo um centro industrial que é de Bom Sucesso, no sentido São Paulo-Rio, né? Mas nós temos também ali, próximo à Universidade Federal, né? Nós temos ainda ali também algumas indústrias. Na Estrada da Água Chata, nós temos também algumas indústrias. Nós citamos aqui na região de Santo Afonso, nós temos também empresas. Então, você tem razão, a gente precisa olhar não só a expansão de prédios para moradia, nós precisamos olhar também como é que quem vai morar lá vai trabalhar, né? Perfeito, Eloy. Então, assim, essa equação, morar perto do trabalho, significa deslocar menos, né? Que é um dos maiores gargalos hoje, né? Uma grande parcela dos moradores da região dos Pimentas hoje demora 2 horas para chegar no centro de Guarulhos. Então, é preciso ter esse cuidado. Agora, eu acho que tem um outro aspecto também muito interessante, né? O Vanderlei, que me antecedeu ainda há pouco, tocou nessa questão, assim, essa combinação, aeroporto, as 3 vias Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna, combinada com o Porto de Santos, pode ofertar, coloca Guarulhos como um ponto de encontro desses 3 fatores, desses 4 elementos extremamente relevantes, né? E assim, eu penso que uma boa política voltada para a atração de geração de emprego, como a área de montagens, pode potencializar a geração de muito emprego, olhando, né, com esse cuidado. Eu digo isso pois recentemente discutimos o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana, né, dos 39 municípios. E olha, nenhum deles tem um aeroporto internacional, que é uma porta, assim, essa combinação, acho super importante levar em conta, e com isso concluir minha fala, Eloy, dizer que estou bastante esperançoso. Eu acho que formamos uma equipe, de fato, qualificada e que olha para a necessidade do povo com muita sinceridade e comprometimento. Ao microfone, Eloy. Você que é arquiteto, que cuida da área da habitação, né?
que é um pré-candidato a vereador, que pode dar uma enorme contribuição com a tua visão. Eu quero desejar sucesso a você e agradecer muito, né? Viu, Gilmar? Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando e nós vamos ouvir o Jaci Maximínio e depois o David Soares, que conseguiu entrar na nossa live, vai dar aqui o fecho, né, final. O Humberto Oliveira, que é o Beto do São João, ele está dizendo que a gente precisa dar uma atenção especial aos micro, pequenos e médios empresários. E por isso, inclusive, nós vamos ouvir o Jaci Maximínio, né, que é uma pessoa que dirige uma associação de micro e pequenos empresários. Eu quero agradecer muito também a presença aqui do Rosalvo Alves, da Ade Rocha, que é vice-presidente de Solidariedade, e depois a Luzia Mauro, também aqui a Fátima Matos, também aqui Arnaldo Souza, que foi secretário adjunto de obras aqui de Guarulhos, e todos aqueles que nos acompanharam e nos acompanham aqui. Então, Jaci, uma palavra tua e depois o David, e aí nós encerramos. Infelizmente, o tempo já estourou. Exato. Vamos lá, Eloy. Boa noite a você, Gilmar, David, a todos os companheiros que falaram. Eloy, como você falou, eu coordeno a Ascoviba, Associação dos Comerciantes da Vila Barros, e o que a gente vai precisar fazer junto com todas essas indústrias, e tanto indústria quanto comércio, foi o que nós fizemos aqui na Vila Barros a partir de 2015. Nós fizemos, Eloy, um cadastro de todos os comerciantes. E nesse cadastro, o que a gente fez? A gente começou a promover promoções em que a gente premiava os nossos consumidores no nosso bairro. Qual que era a nossa finalidade? Fazer com que o nosso consumidor, Eloy, nas datas primordiais, não fosse lá para o centro, não fosse para o shopping, sendo que ele poderia comprar o que ele queria, tanto roupa, calçados, ele consumir do bairro. Mas só que, além disso, além da gente ter que fazer o consumidor não sair daqui, a gente precisava conscientizar também os comerciantes de que eles também são compradores, de que eles tinham também que consumir no bairro. E o que aconteceu? A gente conseguiu um feito inédito com o apoio do SEBRAE, né? Eu falo muito dessa instituição que é de suma importância a gente fazer uma parceria com eles para o ano que vem, e a gente começar a criar, Eloy, nesses centros industriais e comerciais, rodadas de negócios. Não é mais cabível, viu, Gilmar? A pessoa vai comprar alguma coisa, ela tem que ir lá em São Paulo se o vizinho dela da outra rua vende. Mas sabe, não compra do vizinho porque não conhece. É simples assim. Para vocês terem uma noção, Eloy, a gente faz aqui o amigo secreto entre os comerciantes da Vila Barros. Uma brincadeira boba que refez várias amizades que tiveram algum corte, algum problema, mas foi revisto. Várias pessoas se encontraram, que trabalhou há 30, 40 anos atrás. Por quê? Porque não sabia onde um estava o outro, né? Então, assim, é fundamental que a gente faça essa rodada de negócio, tanto no comércio e essa importância ainda mais na indústria, porque a indústria mexe muito com essa questão da logística, né? Então, às vezes, você tem uma indústria aí precisando de uma peça, né, David? Aí a peça precisa para ontem. E aí tem que ir lá em São Paulo, sendo que, às vezes, o vizinho do lado pode ir a pé entregar. Né? Então, é de suma importância. Jaci, essa tua ideia é muito importante. A prefeitura tem que ter um papel nisso. As associações, como você falou e vocês fazem, tem que ter. Mas a prefeitura precisa impulsionar isso de tal maneira que haja uma ampliação do consumo local relacionado à produção local, relacionado aos serviços locais. Né? Muito bom, excelente a tua ideia, Jaci. E eu quero te cumprimentar também
não só por isso, mas por você ser um grande defensor das ciclovias, que é um meio de transporte também muito utilizado por trabalhadores e que precisa ser implementado aqui na cidade de Guarulhos. Viu, Jaci? Eu queria passar a palavra para o David, porque o nosso tempo estourou e o David finalmente conseguiu estar aqui junto conosco. Ele que é da região aí da cidade de Jardim Cumbica, e que tem uma grande identidade também com a cidade industrial satélite de Cumbica. David! Ok, Eloy. Boa noite, Eloy. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Jaci. E boa noite a todos que nos estão assistindo agora. Eu vou ser rápido, né, porque infelizmente não tem mais tempo, mas estamos aqui. Então, Eloy, com você sempre foi novidade, né? Você está falando agora das redes sociais que nós estamos aí aprendendo. Não foi diferente de 2000. Em 2000 também ninguém tinha prática com administração. E você entrou praticamente ensinando todo mundo, né? E você venceu, cara. Então, agora também está sendo um aprendizado. É um outro ritmo de campanha. E a outra colocação que eu ia falar também, como todo mundo já falou, em trânsito e da cidade satélite, todo mundo já falou, eu também falei um pouquinho ontem, eu quero citar um pouquinho para você aqui em relação à organização do comércio do terceiro setor, que é os ambulantes e ponta de feira, entendeu? Que nós fizemos isso aí no passado, inclusive eu representei a Câmara, você lembra disso? Que montamos aquela lei lá 341 de 2005, onde nós organizamos a ponta de feira e ambulantes, entendeu? Então, queria falar um pouquinho sobre isso nesse terceiro setor, tá? Só para... Eu sei que na semana que vem nós vamos fazer individual, né? Setores individuais, são setoriais. Eu já fui falar disso aí, eu estou ciente. Mas como nós estamos falando de tudo um pouquinho, eu só citei isso aí para a gente já estar na cabeça, para cada um ter uma ideia do que a gente vai fazer com esse pessoal aí. É pessoalzinho que faz parte da nossa turma, que dá muita força sempre na nossa área do pessoal de baixa renda. Então, o pessoal sobrevive disso daí. Aliás, o David, nós temos que nos preocupar, e aqui foi visto, desde as grandes empresas, por exemplo, foi citada a Carina, né? Foi citada a Petrobras, né? Até as médias empresas, né? Mas nós precisamos nos preocupar também com as pequenas, com as microempresas e também com os autônomos, como você colocou aqui, né? E também com os centros comerciais, e com isso aqui que foi colocado, muito bem colocado, que é promover o consumo local, né? Então, eu quero agradecer muito, David, quero agradecer muito o Gilmar, o Jaci, a todos que participaram dessa live e também aqueles que nos acompanharam aqui, né? Só um último recado. Pois não, então você encerra, Jaci. Rápido. Lembrando que hoje é o dia do ciclista, né? Esse dia foi promulgado pelo então presidente Michel Temer em homenagem ao Pedro Trevisan, que foi um rapaz que foi atropelado em Brasília, né? Então é um dia que é para a gente comemorar, mas também para a gente refletir muito a importância da bicicleta no trânsito, né? E essa preocupação sempre do maior cuidar do menor. Então, eu acredito que nada melhor... Boa lembrança e o cumprimento, então, a todos os ciclistas, né? E também a todos aqueles e aquelas que usam o ciclismo como esporte, que usam o ciclismo como transporte, né? E que usam o ciclismo também como lazer, né? E por isso a prefeitura precisa dar uma atenção grande à ciclovia. Obrigado, um abraço a todas e todos. Obrigado, David, Gilmar, Jaci, que juntos aqui encerramos essa live. Tá bom, tchau. Obrigado.
Tchau, tchau. Boa noite.